Ela é só uma desistente, proclamou meu pai, a voz ecoando com clareza pela mesa naquele baile de gravata preta do meu irmão. Fiquei em silêncio. O que ele não sabia era que, poucas horas antes, eu recebera ordens explícitas para não dizer nada, a decisão já estivera selada. Quando o mestre de cerimonias fez uma pausa no palco, um repórter na plateia ergueu-se e anunciou: CEO do software do ano, citando um reconhecimento do Time. Então pronunciou meu nome. Num instante, todos se voltaram para mim, meu pai congelou. Aquele foi o segundo exato em que os alicerces de tudo o que acreditavam sobre mim começaram a rachar. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas cada um pesou como um quilo de concreto. Vi minha família tatear no escuro, tentando reajustar a realidade. Uma taça de vinho bateu com força de volta à mesa, uma cadeira raspou no chão. O som ficou pesado, não por falta de barulho, mas pela ausência de palavras capazes de preencher aquele vazio. O rosto do meu pai passou por estágios distintos. Primeiro, confusão, como se tentasse encaixar um pedaço que simplesmente não cabia em seu quebra-cabeça mental. Depois, descrença, os olhos vasculhando o salão, em busca de alguma explicação externa para tornar tudo lógico. Por fim, surgiu uma expressão que nunca lhe vira dirigir a mim: incerteza. Não era medo de mim, mas do que aquela revelação poderia significar. Ao meu lado, meu irmão Derek manteve a cabeça baixa, como se uma súbita e profunda fascinação pelo guardanapo em seu prato lhe impedisse de olhar para mim ou para nosso pai. A esposa dele segurou a sua mão debaixo da mesa, vi o movimento, percebi cada detalhe. Os demais convidados, pessoas com quem meu pai cultivara laços profissionais e sociais por décadas, alternavam olhares entre o repórter e ele. Vi as perguntas se formando atrás de seus olhos enquanto tentavam reorganizar a imagem da nossa família. O filho bem-sucedido e a filha decepcionante já não faziam mais sentido. Eu permaneci imóvel. Nem sorri, nem me ergui, nem pronunciei uma sílaba. As mãos, repousadas tranquilas no colo, eram o único sinal de vida em mim. Vestia um vestido azul marinho simples, escolhido para mesclar-se ao fundo, não para comandar a cena. Nada em meu visual pedia atenção e ainda assim todos os olhares se fixaram em mim. O repórter permaneceu de pé à espera de uma resposta. Não buscava drama, mas confirmação, uma reação ou declaração que encerrasse a narrativa que lhe fora confiada. 3 dias antes, um representante da revista ligara para avisar que o prémio seria anunciado em um evento público, exatamente para capturar aquela reação genuína. Ninguém na sala fazia ideia de que aquela noite seria, ao mesmo tempo, a festa de comemoração do meu irmão e um palco de tensão silenciosa. Eles sabiam apenas que celebrávamos sua nomeação como sócio no escritório de advocacia. Mal suspeitavam que, para a minha família, eu ainda era a filha que fracassou ao largar Stanford. Eu concordara em estar presente, mas deixara claro que não falaria. Minha mãe, sentada na ponta da mesa, apertava o lenço contra o peito, os olhos suplicantes voltados para o meu pai, como se pedissem: dê um jeito. Explique. Conserte isso. Mas, pela primeira vez, ele não tinha resposta pronta. Um silêncio incômodo pairava entre as taças de cristal e as velas tremulantes. Foi então que uma repórter se aproximou, todo profissionalismo contido no sorriso. Senhorita Harrison, gostaria de dar sua declaração? O prémio gerou grande repercussão no setor de tecnologia. Eu ergui o olhar, fiz um breve movimento com a cabeça, primeiro para meu pai, depois para os convidados acostumados a ouvir a história de como eu desperdicei meu futuro. Hoje não, respondi, voz calma e firme. Esta noite é sobre meu irmão. O ar ficou ainda mais denso. Ninguém ousou questionar, mas no fundo de cada olhar estava a mesma interrogação: como a garota que abandonou Stanford se tornara CEO do ano? Levantei o copo, bebi um gole de vinho. Do outro lado da mesa, Derek ergueu os olhos e, por um instante, nossos olhares se encontraram. Foi um reconhecimento silencioso, nem raiva, nem ressentimento, apenas orgulho. Meu pai interrompeu o incômodo silêncio para fazer o brinde ao Derek. A fala saiu curta, insegura, e o vaso de flores à frente dele pareceu inclinar-se de leve, como se sentisse a contagem regressiva de suas certezas desabando. Durante todo o brinde, ele desviou o olhar na minha direção, como se aguardasse uma réplica que eu jamais daria.
Quando serviram o prato principal, a senhora ao meu lado inclinou-se e sussurrou: "Eu não fazia ideia de que seu pai não sabia que você está na área de tecnologia." Ele não sabia, respondi, mantendo o tom suave. Minha família e eu temos definições diferentes de sucesso. Há muito tempo deixei de permitir que definissem o meu. Ela ficou em silêncio, mas percebi sua atenção agora voltada para meu pai, seus olhos carregados de questionamentos. Nada ali foi por acaso. Eu sabia do prémio há meses, sabia a data e o lugar exatos. Escolhi aquela mesa, aquele vestido e minha postura imperturbável. Tudo planejado para deixar que meu pai se expusesse diante dos convidados com suas suposições antigas. Não planejei apenas o instante em que ele me taxaria de desistente. Aquilo, decidi, seria apenas um detalhe. Não importava o quanto tempo estivesse além do meu alcance, eu já planejava há anos deixar que a verdade surgisse por si só, sem a minha intervenção. Tinha erguido uma empresa sólida enquanto minha família dizia ao mundo que eu era um fracasso. Permiti que acreditassem nessa mentira porque contestá-la só daria a eles mais motivos para controlar a minha história. À medida que o baile de gala se aproximava do fim, percebi que a virada não ocorria dentro do meu clã, mas na rede social que os envolvia. A narrativa que criaram sobre mim deixou de lhes pertencer exclusivamente. Eu não precisava de desculpas nem da compreensão deles, bastava que perdessem o título de autoridades finais sobre minha vida. Lá do outro lado do salão, um repórter captou meu olhar e assentiu discretamente. Eu sabia que, no dia seguinte, surgiriam artigos, debates públicos, perguntas às quais meu pai não conseguiria responder. Meu silêncio não era sinal de fraqueza, mas fruto de uma lição essencial. Quando as pessoas acreditam em sua falha por tempo suficiente, elas simplesmente deixam de observá-lo. Nesse espaço invisível, cresce a liberdade para criar algo que jamais imaginaram. Quando finalmente se dão conta do erro, a construção já está firme demais para ser derrubada. Muitos confundem o silêncio com falta de argumentos, acham que quem não retruca desistiu ou foi vencido. Não compreendem que, às vezes, o mais poderoso de todos os instrumentos é justamente o silêncio, contra aqueles que decidiram quem você era antes mesmo de ouvir sua voz. Nem sempre escolhi calar-me. Houve um período em que eu sentia a necessidade de explicar cada decisão, de defender cada escolha, como um réu cuja vida dependesse do verdito familiar. Mas minhas palavras jamais importaram. O júri já havia tomado sua decisão muito antes de eu abrir a boca. A última vez em que me esforcei de verdade para fazê-los entender foi em um dia de ação de graças, 4 anos antes daquele gala. Eu tinha 23 anos e ainda era oficialmente aluno de Stanford, embora em licença para desenvolver o software que viria a ser o coração da minha empresa. Não tinha sequer trancado matrícula, apenas explorava um caminho que me parecia mais significativo do que qualquer aula. Cometi o erro tático de revelar meu projeto. Estávamos reunidos àquela imensa mesa de carvalho na sala de jantar dos meus pais, lugar para 12, mas sempre me fazendo sentir sem espaço. Diante de nós, o tradicional peru, o recheio e o molho de cranberry da minha mãe. Derek e a namorada falavam com entusiasmo sobre sua vaga de assessor em um tribunal federal. Meu pai os observava com um orgulho quase de troféu. Quando o burburinho cedeu, resolvi falar do meu software, contei a ideia, expliquei como ele mudaria a forma como pequenas empresas gerenciam seu estoque. Era uma noite de primavera quando me sentei à mesa com a família para falar sobre os testes beta do meu software, os comentários positivos, o interesse de investidores em potencial. Usei um tom contido, acreditando que isso mostraria maturidade. Mas meu pai, concentrado no prato, interrompeu antes que eu terminasse. Então quer dizer, disse sem levantar os olhos, que você largou Stanford para brincar com computadores? Revirei os olhos. Não é brincadeira, pai. Estou construindo um negócio. Ele deu um sorriso ácido, o tipo que diminui quem está do outro lado da conversa. Doce, você faz ideia de quantas pessoas já disseram isso antes de perder tudo? Quantos dos meus próprios clientes vieram me procurar depois de falirem alguma fantasia tecnológica? Mas isso é diferente, tentei argumentar. É sempre diferente, até não ser, retrucou, finalmente me fitando com aquela expressão que eu conhecia sem saber nomear, decepção. Não pelos meus atos, mas pela pessoa que eu me tornara, ou, melhor dizendo, pela pessoa que eu jamais segui no roteiro deles.
Eu não era o Derek. Minha mãe pousou a mão no meu braço. Querido, só queremos te proteger. Seu pai tem 30 anos de experiência em finanças. E eu tenho 2 em tecnologia, contra-argumentei, sentindo a voz ficar firme demais. Meu irmão soltou um risinho contido na taça de vinho, enquanto a namorada dele se virou para o guardanapo. Vamos falar de outra coisa, sugeriu minha mãe, como se fosse fácil transformar um jantar tenso em algo agradável. Terminamos de comer sem trocar mais palavras. Depois, meu pai me chamou para o escritório. As paredes estavam forradas de diplomas, troféus e fotografias dele ao lado de figuras influentes. Ele fechou a porta, adotou aquele tom baixo e grave que só usava quando queria deixar claro que o assunto era sério. Você está se envergonhando, começou. E envergonhando esta família. Tudo bem levar um tempo para se descobrir, mas esse seu projeto precisa parar. Volte para Stanford, termine seu curso e construa um futuro de verdade. Balancei a cabeça, a garganta apertando. Mas é isso que estou fazendo. Estou construindo um futuro. Não, ele corrigiu. Você está correndo atrás de uma fantasia para fugir do trabalho duro. Seu irmão Derek não pulou etapas, ele conquistou tudo com disciplina. Se quiser ser levado a sério aqui, mostre o mesmo nível de compromisso. Senti as mãos tremerem. E se eu te mostrasse o plano de negócios? Os números reais? Perguntei, quase implorando. Ele sacudiu a cabeça. Não há o que ver. Esse tipo de empreendimento sempre fracassa. Quando o seu fracassar, serão anos perdidos que você não recupera. Fez uma pausa, respirou fundo e disse: digo isso porque te amo, mas, sinceramente, não sei se você tem o que é preciso para algo assim. Algumas pessoas nascem para liderar. Naquela noite, não consegui pregar os olhos. Deitei-me no meu quarto de infância, encarando o teto enquanto as palavras dele ecoavam na minha cabeça: você não tem o que é preciso. Encontre seu lugar, apoiando os outros. Repassei cada sílaba, sentindo o peso da dúvida se enraizar em mim. Na manhã seguinte, levantei-me antes de todos. Saí de casa ainda sob o manto da madrugada e dirigi de volta ao meu apartamento em Palo Alto. Mal cruzei a soleira da porta, mergulhei no trabalho com uma intensidade que nem eu sabia possuir. Era como se algo dentro de mim tivesse mudado para sempre. A partir dali, cortei os laços informais das atualizações constantes para meus pais. Quando ligavam, eu respondia de forma vaga: tudo bem, ocupado, como sempre. 3 meses depois, oficialmente, pedi desligamento de Stanford. Esperei mais 6 semanas até que eles descobrissem, por meio de um amigo da turma de registros, e deixei que se desabafassem ameaças, xingamentos, acusações de egoísmo e de completo desperdício de potencial. Depois disso, calei-me de vez. Aprendi algo vital: quem já te julgou um fracasso não busca mais fatos. Só quer confirmações que reforcem a visão negativa. Quanto mais eu tentava provar o contrário, mais municiava seus argumentos distorcidos. Meu otimismo virava ilusão, minhas vitórias eram sinal de sorte e qualquer revés servia de prova definitiva. Não importava a verdade. Havia um enredo pronto e todos os fatos teriam de se encaixar nele. Então, parei de oferecer qualquer material para desconstruir essa narrativa. Não compareci a reuniões de família, faltei a aniversários e feriados. Bastava um estou atolado de trabalho e pronto. Quando parentes comentavam entre si, dizendo que eu era a história para assustar os mais novos ou o universitário que sucumbiu à pressão, não me dei ao trabalho de desmentir. Deixei que acreditassem no que bem entendessem. E foi aí que me tornei verdadeiramente livre. Enquanto eles gastavam tempo e fôlego repetindo para todo mundo quão certos estavam, eu pude focar na construção dos meus sonhos. Cada e-mail não enviado, cada ligação não atendida, cada discussão evitada, nada disso foi fraqueza. Foram escolhas estratégicas para reservar minha energia para o que realmente importava. 2 anos depois daquele dia de ação de graças fatídico, lancei a primeira versão do meu software. Com um lucro modesto no primeiro trimestre, ainda assim senti aquela faísca de vitória. Na segunda versão, triplicamos os ganhos.
Quando saiu a terceira, investidores começaram a me procurar. Eu já tinha uma equipe, um escritório, um produto palpável. E minha família? Mal desconfiava de nada. Continuavam ocupados espalhando aos quatro ventos que eu estava passando por dificuldades e usando-me como exemplo de fracasso, sem perceber que, no fundo, eu era a prova viva de que a verdade sempre vem à tona. Este é um exemplo do que acontece quando se ignora o caminho mais seguro. Meus pais estavam tão ocupados em provar que estavam certos a meu respeito que nem perceberam quando estavam, na verdade, errados. Permiti que acreditassem na minha derrota porque lutar contra isso seria exaustivo demais. Havia tentado me fazer ouvir, me mostrar, e tudo o que ganhei foi uma caixinha cada vez menor para caber. Mas fiz questão de deixá-los nessa crença porque aprendi uma lição que meu pai jamais planejou ensinar. Quando você para de pedir permissão, deixa de precisar da aprovação alheia e, assim, fica finalmente livre para se tornar quem sempre foi destinado a ser. Em casa, circulavam duas histórias distintas, a de Derek e a minha. A dele era contada com imenso orgulho, um clássico enredo de sucesso, repetido em cada reunião de família, festa de fim de ano e encontro casual com quem meus pais quisessem impressionar. Derek, o orador da turma. Derek, formado em Direito por Stanford. Derek, assessor de juiz federal. Derek, estrela em ascensão num grande escritório. A minha, porém, vinha sempre acompanhada de suspiros e vozes contidas, aquele balançar de cabeça que convida à piedade, a filha mais nova que não conseguiu acompanhar. A que começou promissora, mas se perdeu pelo caminho. A lição que serve de alerta. Eu acreditei nessa narrativa por anos, pensando que meus tropeços definissem meu lugar. Até o dia em que entendi tudo de uma vez. Eu tinha 19 anos e chegara de Stanford após o primeiro ano. Derek, com 23, começara a vida de advogado recém-formado. Estávamos na sala de estar quando nosso pai voltou do trabalho e nos consentiu sua atenção, cada um trazendo uma notícia. Eu vira meu nome entre os 8 selecionados de uma concorrição de centenas para uma bolsa de iniciação científica, com financiamento e mentoria de um professor que eu admirava profundamente. Era a prova de que eu seguia na direção certa. Derek, porém, falhara na prova da Ordem dos Advogados logo de primeira. Quando ele contou, minha mãe o abraçou de imediato, meu pai assentiu, sério, acontece. A prova é feita para ser difícil. Mostra que eles mantêm altos padrões. Na próxima, você vai arrasar. Ainda o levaram a um restaurante sofisticado para animá-lo. Quando compartilhei minha vitória, meu pai não tirou os olhos do jornal. Que bom, querida! Quanto é a bolsa? Ao saber o valor, deu de ombros, pelo menos cobre seus livros. E voltou à leitura, encerrando aí o assunto. Não houve festa, nem jantar especial, nem celebração. E só. Era uma noite fria e estrelada, e o grande gala da universidade estava em pleno andamento. Eu havia participado da competição de projetos de ciência da computação e, para minha surpresa, fui escolhida como vencedora. Era um momento de glória, um reconhecimento por algo que eu havia trabalhado arduamente. Mas, à medida que meu nome ecoou pelo salão, eu não consegui ignorar a sensação de que, mesmo em meio à celebração, havia uma sombra pairando sobre mim. Quando tive coragem de compartilhar a notícia com minha família, esperava pelo menos um semblante de orgulho. Mas o que recebi foi uma resposta apática e uma súbita mudança de foco. Isso é maravilhoso, querida, minha mãe disse, acariciando minha mão. Mas estamos muito preocupados com seu irmão no momento. Você entende, não é? Meu coração afundou. Era como se minha conquista fosse apenas um mero detalhe, um desvio na grande narrativa da vida familiar que girava incessantemente em torno de Derek. Meu irmão, o filho dourado. Desde pequeno, ele cresceu rodeado de aplausos e compaixão. Suas falhas eram tratadas como meras etapas de um caminho de autodescoberta, enquanto minhas incertezas eram vistas como fraquezas. Quando ele trocou de curso 2 vezes, eu assisti admirada, enquanto todos o elogiavam por estar explorando suas opções. Quando eu hesitava em seguir determinado caminho, era chamada de perdida.
E quando ele decidiu passar um verão explorando a Europa, era um exemplo de experiências enriquecedoras. Eu, por outro lado, que tinha optado por aprender a programar em vez de aceitar um estágio corporativo, era vista como quem estava apenas desperdiçando tempo. O momento mais doloroso ocorreu durante meu penúltimo ano, quando um projeto em que eu havia trabalhado arduamente finalmente trouxe frutos. Eu ganhei um prémio, era um reconhecimento legítimo e minha vitória foi até destacada no boletim da universidade. Com um coração cheio de esperança, enviei o artigo aos meus pais, esperando que eles vissem minha conquista como um motivo de celebração. O que recebi foi um curto e direto e-mail da minha mãe. Que bom, mas gostaríamos que você se concentrasse mais nas suas disciplinas principais. Já conversou com o Derek sobre o que as empresas buscam em candidatos? Era como se ela pegasse meu momento de vitória e o transformasse em uma oportunidade para eu me opor a meu irmão, um lembrete de que deveria aspirar ao que ele estava fazendo. Meu triunfo se tornara mais uma razão para se preocupar comigo do que para se orgulhar. Depois disso, decidi que era melhor manter minhas conquistas para mim mesma. O enredo familiar de filho dourado e bode expiatório era um padrão tão arraigado que parecia invisível para todos, menos para mim. O Derek, mesmo não sendo uma má pessoa, tinha aceitado seu papel. Ele gostava de ser o preferido, o exemplo de sucesso, e quem poderia culpá-lo? Era uma posição confortável, mas ele também deveria ter percebido, em algum nível, que a situação era injusta. Eu via isso em pequenos momentos, como quando mudava de assunto diante das críticas de nossos pais ou evitava o olhar durante as discussões familiares. Naquela noite do gala, quando chamaram meu nome e vi o olhar pálido de meu pai, eu percebi que Derek me observava. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto, como se ele estivesse, naquele instante, percebendo que a narrativa que nossos pais haviam construído sobre mim não era verdadeira e talvez nunca tivesse sido. Ele começou a entender que sua sensação de superioridade havia sido construída sobre uma base falsa. Ali, diante de todos, algo começou a mudar. A história da nossa família, um enredo de competição e despromoções, estava prestes a ser reescrita. Estou adiantando um pouco os fatos, mas é importante você entender que eu não escolhi ser o decepcionar da família, eu fui escalado para esse papel, recebi um roteiro que nada tinha a ver com o meu verdadeiro potencial. Por muito tempo, tentei negar aquela parte escrita para mim. Esforcei-me para provar que estavam errados, para conquistar um lugar de destaque na narrativa deles. Mas não adiantou. Sempre que eu vencia, arrumavam um jeito de explicar meu sucesso fora de série. Sempre que eu fracassava, estampavam um sorriso condescendente, como se já soubessem que eu não passava de alguém fadado ao insucesso. A história estava selada. Percebi então que lutar dentro das regras deles não me levaria a lugar algum. A única saída era desafiar as próprias regras do jogo. Decidi parar de implorar por reconhecimento. Parei de competir com Derek, cujo brilho reluzia de maneira injusta, e deixei de me enxergar pelos olhos deles. Construí uma vida alheia às expectativas familiares. Eles precisavam de um fracasso ambulante e eu lhes dei voluntariamente papel, tão intensamente que logo deixaram de me notar. Sem olhares vigilantes emprestando críticas ou desprezo, fui-me libertando. Quando você já foi rotulado e descartado, não tem nada a perder, e é então que se pode ousar sem medo. Assumi riscos que paralisariam quem ainda vive pleiteando aprovação. E venci. Ninguém me expulsou formalmente de casa, ninguém bateu porta nem gritou fora. As pessoas creem que um rompimento sempre envolve cenas dramáticas, diálogos exaltados e um braço apontando para a saída. O meu se deu em câmara lenta, silencioso como um invisível esvaziar de ar. Quando perceberam que eu já não estava ali, eu já tinha partido. Oficialmente, eu continuava na lista de convidados do Dia de Ação de Graças, recebia os mesmos cartões de aniversário com cheques e minha mãe mandava mensagens para saber se eu estava me alimentando direito. No papel, eu seguia sendo um membro da família. Mas presença e pertencimento são sentimentos distintos. Eu podia me sentar à mesa, contar espaços vazios ao meu redor e saber que ninguém perguntaria nada sobre minha vida. Observava discursos intermináveis sobre a carreira de Derek, os projetos da esposa dele, planos de viagem dos meus pais e aguardava, em vão, que alguém se virasse para mim. Quando me lembravam que eu existia, era pior. Os rostos dos meus pais se crispavam, vozes sumiam em sussurros servindo de contexto ao que eu dissesse.
Ah, ela ainda está naquele trabalho de computador, esperamos que ela se encontre logo. Tentei encolher-me, falar menos, ocupar menos espaço, evitar todo tema que pudesse gerar conflito. E mesmo assim ouvia: você está tão calada hoje, o que há de errado? Porque não consegue ser normal? A gota d'água, aquele jantar que por fim quebrou minha resistência, aconteceu cerca de 3 anos antes de. Parte 9 de 20. Naquela tarde de domingo, nada parecia dramático. Era apenas mais uma reunião na casa dos meus pais, com a escala habitual de convidados, amigos da família e colegas do meu pai, do banco. O motivo de celebração era o noivado de Derek e, embora a intenção fosse manter tudo bem informal, meus pais não escondiam o orgulho da noiva recém-chegada. Filha de um juiz federal, filha de uma mecenas atuante em várias entidades beneficentes, o encaixe perfeito que eles sempre sonharam para nós. Eu permaneci num canto da mesa, segurando meu vinho como quem observa um rio levar pedras invisíveis. A conversa flutuava ao meu redor, ninguém falava sobre o meu trabalho nem mencionava o aporte que eu acabara de garantir para a minha startup, o impulso que finalmente me permitiria contratar uma equipe de verdade. E eu não corrigi o silêncio, sabia como seria recebido. Quando chegou a hora da sobremesa, o assunto virou ambição. Um dos colegas do meu pai elogiava a filha recém-formada em medicina. Meu pai assentiu, discursou sobre persistência, disse: nem todo mundo tem o que é preciso. Foi num piscar de olhos, um olhar dirigido a mim, longo bastante para que os demais entendessem quem era feliz contemplada. O colega seguiu o olhar, lançou-me um sorriso de pena, voltou ao meu pai, um acordo tácito, insinuação, que desperdício de potencial ter uma filha mais nova esquecida. Eu permaneci em silêncio, não briguei nem tentei justificar meus méritos. Bebi o resto do vinho e esperei que a festa chegasse ao fim. Mas, naquele instante, uma clareza me atingiu: eu não tinha lugar ali. Nem na mesa de madeira, nem na organização ilusória de status que meus pais arquitetaram. Eu poderia lutar por um lugar, alcançar feitos inacreditáveis, forçar um reconhecimento, mas estaria sempre implorando permissão para existir num espaço que me excluía. Ou eu poderia simplesmente me retirar. Não com alarde, não com confrontos, do mesmo jeito discreto que sempre mantive naquela casa. Parei de aparecer. Parei de participar daquilo que só me expunha a indiferença mascarada de cordialidade. Na manhã seguinte, comecei minha extração. Não sumir de vez, mas diminuir até quase desaparecer. Respondi a algumas mensagens da minha mãe, mandei cartões de aniversário genéricos. Mas não fui mais aos jantares, não estive nos encontros de feriado, não me dispus ao corte criativo de ser ignorada. Quando perguntavam por que eu não estaria no Natal, eu dizia que estava atolada de trabalho. E, na Páscoa, repetia a mesma desculpa. Com o tempo, ninguém mais esperava outra resposta. Eu virei a filha sempre ocupada, vago bastante para que ninguém se preocupasse em preencher meu lugar na mesa. E, com isso, finalmente, eu me reencontrei fora daquele cenário que nunca me pertenceu. Eu me recordo de como minha presença na família virou uma espécie de lenda urbana, sempre inacessível, sempre ausente nos encontros onde eu acabaria sendo invisível de qualquer jeito. Imaginei de antemão a reação do meu pai e não me decepcionei. Ele saiu por aí dizendo que eu estava lutando para me encontrar, que não aguentava o peso da vida real, transformou minha ausência em prova viva de sua teoria original. Ela não aparece porque se envergonha de ter falhado. A gente tentou ajudá-la, mas não dava mais. Enquanto isso, em meu silêncio, o enredo tomava contornos cada vez mais dramáticos. Chegavam, por parentes ocasionais, fragmentos dessa fábula que eu teria tido um colapso nervoso, que estava enredada em algum problema misterioso. Meus pais, dá-lhe martírio silencioso, proclamavam-se vítimas nobres da filha indisciplinada que se perdera pelo caminho. Jamais cogitaram que eu havia partido por causa deles, que minha fuga era resposta direta aos constantes julgamentos que sufocavam qualquer traço de mim mesma. Não perceberam, o oposto de tudo, que eu estava muito mais saudável e criativa longe do olhar crítico deles. Houve um dia emblemático em que mudei o toque do meu telefone para o correio de voz, deixando as chamadas intermináveis caírem na caixa postal. Lembro-me também de quando passei a responder às mensagens da minha mãe apenas com um símbolo de polegar para cima. Mas, acima de tudo, guardo com carinho a manhã em que percebi que fazia 3 meses completos sem me perguntar qual seria a opinião do meu pai sobre minhas escolhas.
Aí, finalmente, experimentei a liberdade verdadeira. Dei-me conta de que, ao me afastar pela primeira vez, eu já havia vencido. Eles achavam que eu era derrotada, mas não tinham ideia de que eu estava edificando minha vida com as próprias mãos. Enquanto me compadeciam, eu ficava mais forte. Cada história que inventavam sobre minha falência servia apenas para me conceder mais espaço e tempo, sem interferências, para crescer. Não parti movida pela raiva, mas por reconhecimento. Descobri que vinha insistindo em merecer um amor que, há muito tempo, não me cabia mais. Compreendi que a aprovação dele jamais chegaria e que a única vitória possível era sair de seu jogo para sempre. O curioso é que, quando alguém some, cria-se um vácuo que a imaginação alheia preenche com certezas estranhas. Na minha ausência, minha própria família se autoproclamou especialista na minha história. Sabiam exatamente o que eu fazia, como eu me sentia, o ponto exato em que eu teria escorregado. O silêncio prolongado só facilitou. Sem minha voz para contestá-los, podiam dizer o que bem entendessem. Foi cerca de 1 ano depois da minha última reunião familiar que esse teatro me atingiu em cheio. Um amigo de faculdade, de quem eu não ouvia falar desde os tempos de Stanford, reapareceu no meu feed. Ele havia cruzado com minha mãe em um baile de caridade e, sentindo compaixão, resolveu mandar mensagem. Sinto muito por tudo pelo que você está passando. Sua mãe mencionou que você anda tendo muita dificuldade em encontrar seu próprio caminho. E, naquele instante, soube que minha saída tinha mesmo deixado um vazio impossível de ser ignorado. Recebi a mensagem num momento de silêncio absoluto, o brilho azulado do celular refletido nas paredes do meu escritório vazio. Me avisa se precisar de um lugar para ficar ou só de alguém para conversar, dizia um amigo. Respirei fundo e, com a maior naturalidade que consegui fingir, respondi: na verdade, minha mãe mandou algo. O que ela falou mesmo? Em instantes, veio a resposta. Segundo ela, eu estava passando dificuldades financeiras, morando num estúdio apertado e me isolando por vergonha. Meus pais, na versão oficial, teriam-se desdobrado para me ajudar, mas eu, teimosa, recusara todo apoio. Era um roteiro perfeito de preocupação materna, eles, os heróis piedosos, eu, a filha perdedora. Fiquei paralisada. Não era apenas a mentira, era a habilidade com que eles a contavam. Minha mãe havia lapidado o papel de mãe aflita, ela não reclamava, apenas se mostrava aterrorizada por minha situação. Não tagarelava, dividia sua dor. Ninguém desconfiaria de que aquela história toda fora criada para exaltar o quão fantásticos são os meus pais, enquanto eu virava o exemplo de fracasso a evitar. Na mesma época, comecei a reparar que eles se apoderavam não só de histórias minhas, mas de feitos de outras pessoas, sobretudo do meu irmão Derek. E eu sabia bem que muitos desses feitos tinham minhas digitais. Quando ele se preparou para a segunda prova da ordem, fui eu quem construiu um sistema de estudo digital que transformava milhares de páginas de direito em flashcards inteligentes, focados nos pontos em que ele mais errava. Nos finais de semana, ajudava-o a buscar precedentes em bancos de dados, usando ferramentas de scraping que eu mesma criara para a minha startup. Naquele tempo, eu não quis créditos. Era meu irmão, meu sangue, e eu só queria vê-lo brilhar. Mas, nos jantares familiares dos quais parei de participar, ouvi dizer que tudo aquilo passara a ser obra exclusiva de Derek. O trabalho incrível dele, as estratégias inovadoras do nosso filho. Meus pais se iluminavam ao contar as façanhas do filho exemplar e minha ajuda, silenciosa, nunca era mencionada. A confirmação final veio numa ligação da minha prima Rachel, logo depois de eu faltar ao jantar de ação de graças. Eu nem sei se deveria te contar, ela sussurrou, aflita. Mas seu pai passou metade do jantar falando das invenções do Derek. Disse que ele inventou tudo, os scrapers, os algoritmos, o sistema de organização. Engoli em seco ao ouvir que ela me lembrava de ter visto meu próprio código no notebook do Derek. Não me surpreendi, nem me magoei tanto quanto de início imaginei. Aprendi a esperar esse tipo de apagamento. Ainda assim, registrei mentalmente cada detalhe. Minha família não apenas me ignorava, estava reescrevendo história para encaixar tudo num enredo de criança prodígio. E eu, a filha errante, não passava de um personagem secundário, ou pior, de um aviso moral. Meus pais adoravam falar sobre sua filosofia do sucesso, aquela ideia rígida de que todo mérito vinha do talento extraordinário deles como educadores.
Gozavam de contar, em festas e encontros de família, como haviam moldado um dos filhos para chegar a sócio de um grande escritório de advocacia. Falavam de disciplina, de persistência, de um ambiente onde a excelência florescia. Mas, convenientemente, esse ambiente só existia para um deles. O outro servia apenas como contraponto, uma prova viva do que acontece quando não se segue minhas regras. Eles fingiam acreditar que davam as mesmas chances para nós dois. Na realidade, nutriram o filho propaganda com tratamentos preferenciais durante anos, enquanto o outro era deixado de lado. A perversão disso tudo era perfeita, eles se apresentavam como vítimas de minhas supostas falhas. Não fomos nós que falhamos com você, foi você quem fugiu de nossos padrões, diziam. Cada história que contavam estava calculada para inverter a verdade. Eram eles que haviam sofrido, eu a filha rebelde e ingrata. Várias vezes pensei em corrigir essa versão oficial. Liguei para aquela amiga de faculdade, cogitei falar com parentes que me conheciam de perto, até pensei em publicar um texto expondo a fraude dessas histórias. Mas sabia que seria inútil. As pessoas acreditam no que querem e meus pais já tinham décadas de credibilidade invicta. Eu seria apenas a filha problemática e minha palavra valeria menos do que a deles. Também tinha coisas mais importantes a fazer. Minha empresa acabara de fechar a segunda rodada de investimentos, eu contratava equipes, construía algo concreto. Cada minuto gasto tentando me defender junto à família era um minuto roubado do meu trabalho, que de fato importava para a minha vida. Além disso, havia um jogo de paciência em curso. Enquanto eles semeavam suas mentiras, eu deixava o tempo escurar, consciente de que cada história servia para enterrar ainda mais a máscara que eles usavam. Cada menção ao meu fracasso era um tijolo a mais no muro que, mais cedo ou mais tarde, desabaria sobre eles. Eles nada sabiam do crescimento da minha empresa, do reconhecimento do mercado. Enquanto alardeavam ao mundo que eu me esfacelava emocionalmente, eu erguia algo cujo valor superava tudo o que meu pai acumulou em décadas de trabalho. Aquilo era real, funcionários, receitas, planos de expansão. A opinião deles não afetava nem uma linha do meu balanço, mas guardava-se para o momento certo o peso das palavras que saíram de suas bocas. E, quando o dia da revelação chegasse, cada um lembraria exatamente de cada frase que repetiram sobre minha derrota. Não planejei revanche dramática nem reuni arsenal de acusações. Simplesmente me mantive em silêncio, aguardando a decantação dos fatos. Sabia que não precisava da aprovação deles para validarem meu sucesso. Era pronto, concreto e incontestável. Foi quando recebi a mensagem da minha mãe. Fazia quase 4 meses que não tínhamos nenhum contato. Oi, querida, espero que você esteja bem. Seu pai e eu estávamos pensando em você. Adoraria conversar um pouco se você não estiver muito ocupada. Li a mensagem 3 vezes. Procurei o armadilha em cada palavra. Eu havia-me afastado da família e, até aquele momento, jamais recebera uma mensagem tão neutra. Sempre havia uma ponta de culpa, uma cobrança velada, um lembrete do que eu estava perdendo. Mas aquela mensagem até soava amistosa demais. Eu sabia que, por trás da aparente gentileza, havia um pedido. Esperei um dia inteiro antes de responder, apenas confirmando que estava tudo bem por ali, atarefada no trabalho, mas dando conta do recado. Nada de o que vocês querem, se houvesse algo, eles mesmos apresentariam. 3 dias depois, meu pai ligou. Ele nunca ligava. A voz dele no telefone soou como um erro de sistema. Sua mãe disse que te mandou uma mensagem, começou cuidadosamente, naquele tom educado de quando precisava arrancar algo de um cliente. E eu queria conversar sobre o projeto em que o Derek está ajudando um dos clientes de tecnologia da empresa dele. Estão com problemas na implementação do software e ele está completamente perdido. Pausa. Sua mãe achou que talvez você pudesse dar umas orientações. Finalmente, o pedido aparecia, sem floreios de sentimento familiar, só uma solicitação direta. Deixei o silêncio se estender um pouco, para que ele sentisse o peso do que pedia. Que tipo de problemas? Perguntei. Ele descreveu tudo com a imprecisão de quem não entende o assunto. Investimento em um sistema instável, conflito de compatibilidade, prazo estourado. Derek fora chamado para cuidar das questões jurídicas, mas o técnico superava.
Sua mãe disse que, já que você ainda trabalha com computadores, pode ser que aponte um caminho. Continuo muito ocupada, respondi, como se fosse um hobby brincar com código e não liderar uma empresa de 40 funcionários. Qual o cronograma? Eles exigem respostas rápidas. Ameaçam processar. Outra pausa. Eu sei que sempre tivemos nossas diferenças, mas isso é importante para Derek. Para o Derek e não para mim, pensei. Vou pensar no assunto, concluí e desliguei. Na semana que se seguiu, mais mensagens e ligações se acumularam, cada uma mais urgente que a anterior, todas cuidadosamente evitando reconhecer como me tratavam ou pedir desculpas pelos anos de desprezo. Não respondi. Mantive-os aguardando, enquanto refletia, eu vinha observando a empresa do Derek há meses. O tal software que lhes dava dor de cabeça fora justamente um produto que minha companhia quase comprou até descartar o negócio. Sabia exatamente onde estava o problema e também sabia que corrigi-lo exigiria recursos que eles não tinham. Eu poderia ajudar, resolver tudo com algumas ligações. Mas porquê? Não seria por gratidão, eles jamais reconheceriam nada, apenas diriam que eu finalmente fizera algo útil, tomando para si o mérito de criar uma filha prestativa. Também não seria por reconciliação, eles não mudaram, continuavam me vendo da mesma forma. E, naquele momento, a verdadeira questão era, mesmo capaz de resolver o impasse, valia a pena colocar meu tempo e meu prestígio à disposição de quem só aparecia quando precisava de algo? O pedido de ajuda não significava respeito, apenas desespero. Mas havia um motivo que realmente importava, eu havia decidido atender. Depois de 8 dias, ignorando a primeira mensagem de meu pai, retornei à ligação. Analisei a situação, comecei. Posso ajudar, mas preciso compreender tudo antes de me comprometer. No silêncio do outro lado da linha, reconheci o alívio que brotava em sua voz. Claro, faça o que for preciso. Posso mandar os documentos pelo Derek. Imediatamente estipulei minhas condições. Teria de falar direto com Derek, deixando claro que eu definiria as regras do meu envolvimento. Sem problemas, como quiser, respondeu meu pai, palavras que, quando eu tinha 23 anos e buscava aquela aprovação, teriam valido ouro. Agora, percebê-las sem o peso da carência me trouxe um sentimento de triunfo silencioso. Eles estavam dispostos a engolir o orgulho pela primeira vez. Fui direto ao ponto. Não quero conversa sobre minha vida ou minha carreira. Não estou aqui para ser avaliado. Uma pausa longa. Quase pude ouvir meu pai engolir em seco. Tudo bem, ele concordou, apenas ajude seu irmão. A dinâmica havia mudado. Pela primeira vez, eles precisavam de mim mais do que eu precisava deles. Eu estabelecia os termos. Implementei o plano. Indiquei consultores adequados, traduzi as questões técnicas em uma linguagem que o Derek pudesse digerir e salvei o projeto da catástrofe. Fiz tudo com eficiência e profissionalismo, sem qualquer envolvimento emocional. Quando terminei, recebi um único obrigado, o bastante para cumprir a formalidade, e logo voltei a ser ignorado, merecendo a mesma categoria de antes, uma ferramenta útil guardada no fundo da gaveta, lembrada apenas quando conveniente. Mas algo havia mudado. Eles se comprometeram com minhas regras, precisaram da minha expertise e agora sabiam disso. Ainda faltavam 2 anos até ao julgamento que me aguardava e muito mais edifício para erguer, além de silêncio para manter. No entanto, aquele pequeno desequilíbrio de poder representava a primeira rachadura na narrativa familiar. Eles ainda não percebiam, mas perceberiam. A primeira vez em que tive certeza de que me libertara do alcance deles foi em uma madrugada, por volta das 2. O escritório estava quieto, quebrado apenas pelo zumbido dos servidores e pelo farfalhar distante dos carros na rua. Eu acabara de receber a confirmação digital de que adquiríramos um concorrente menor. Um negócio importante, daqueles que virariam notícia em qualquer revista especializada se quiséssemos holofotes, mas não queríamos. Nosso projeto era grande demais para distrações públicas. Fiquei ali diante da tela iluminada, sentindo uma satisfação profunda, como se finalmente exalasse um ar que prendia há anos. Por um breve instante, o velho hábito ressurgiu, a vontade de ligar para minha mãe, ouvir sua voz, mostrar-lhe a prova concreta de que sua filha não só brincava com computadores.
Quis ver sua expressão ao descobrir o tamanho do que eu construíra. Então, desliguei o laptop. O escritório mergulhou na escuridão. Não liguei para ninguém. Percebi que aquele impulso de compartilhar já não me pertencera mais. Eu já não precisava mais daquela validação que antes me consumia. A aquisição da minha empresa estava concluída, o negócio prosperava e meu sucesso era um fato incontestável, inteiramente alheio ao reconhecimento ou mesmo ao conhecimento da minha família. A partir dali, adotei um novo princípio: vencer sem alarde. Caminhava pelo mundo com uma confiança tranquila e deliberada. Enquanto meu pai atendia clientes no banco e meu irmão escalava os degraus convencionais em seu escritório, eu desbravava mercados inexplorados. Recrutava especialistas para resolver problemas que eles nem sabiam que existiam. A cada mês, a distância informacional entre nós aumentava. Parecia que eu vivia em um universo paralelo onde as opiniões deles simplesmente não se aplicavam. Tive uma reunião com um dos sócios mais antigos do banco do meu pai, não o próprio, mas alguém do círculo mais próximo dele. Observei seu rosto no instante em que percebeu quem eu era. Pude ver os mecanismos mentais se ajustando, tentando reconciliar a CEO à sua frente com a imagem daquela filha perdida e confusa que ele certamente ouvira em conversas de jantar. Negócios acertados, apertamos as mãos e nos despedimos. Nenhum de nós tocou no assunto da família, mas eu sabia que, ao voltar ao escritório, aquele homem veria meu pai falar de mim sob uma luz completamente nova. Essa pequena fissura silenciosa na narrativa deles valeu mais do que qualquer disputa verbal vencida. Continuei recusando convites para eventos familiares com as mesmas desculpas vagas de sempre. Não queria ser a presença invisível à mesa, ouvindo celebrações pelos marcos previsíveis do meu irmão. Eu estava ocupada construindo um legado que nada tinha a ver com as expectativas alheias. A maior lição da minha carreira foi: sucesso real não é ser visto, reconhecido ou ter razão, é criar algo inegável. Minha empresa era concreta, minha vida era concreta e, finalmente, as opiniões deles se tornaram um mero ruído de fundo. Tudo mudou num funeral. Minha avó materna havia falecido e, apesar da distância, senti que devia comparecer. Ela fora afetuosa comigo na infância, antes de ser tomada pela narrativa dos meus pais. O serviço aconteceu numa igreja que eu mal lembrava e eu cheguei atrasada, sentando no último banco, já planejando uma saída discreta. Não buscava nenhuma reconexão. Durante a recepção, meu pai se postou perto do buffet, assumindo seu posto de anfitrião. Quando alguém perguntou: cadê a sua filha mais nova? Faz anos que não a vejo, eu me aproximei o suficiente para ouvir. Vi o rosto dele enquanto formulava a resposta, a preocupação ensaiada e a... Enquanto eu assentia com um olhar compreensivo, ouvi meu tio comentar em voz baixa: ela anda passando por algumas coisas. Você sabe como é essa geração, quer sucesso instantâneo, sem esforço. Eu já esperava aquela resposta. Disseram que tentaram ajudá-la, mas ela teimava em aprender do jeito mais difícil. O silêncio pairou por alguns instantes, até que uma mulher, cuja presença eu mal reconhecia, inclinou-se em minha direção. Na verdade, sussurrou ela, já ouvi falar da empresa dela. A firma do meu marido quase fechou negócio com eles. Uma operação e tanto. Foi como um estalo. Meu pai congelou por um segundo, os olhos traindo confusão, depois sacudiu a cabeça, negou tudo. Não faço ideia do que seja isso. Ela sempre foi bem reservada com seus projetos. Mas o estrago já estava feito. Vi a sobrancelha da mulher se arquear, seus olhos lançaram um novo olhar sobre meu pai. Saí dali sem dizer uma palavra, embora aquela cena tenha-me acompanhado noite adentro. Foi ali que percebi: meu silêncio não era fraqueza, mas o que criava espaço para a verdade emergir. Se eu tivesse-me defendido ali mesmo, teria turvado o ambiente com discussão, mas, ao ficar mudo, dei brecha para que alguém sem envolvimento direto soltasse o que sabia. Logo descobri o poder dessa rede de cochichos. Sempre que surgia um assunto sobre mim, minha família contava a mesma história, mas agora havia visitações, rostos curiosos de quem ouvira algo diferente. Não precisei fabricar nada, apenas deixei minha vida correr e, aos poucos, o real esbarrava na ficção que construíram. Até o Derek sentiu isso.
Numa reunião familiar à qual eu não compareci, minha prima Rachel contou que ele andava estranhamente defensivo, justificando conquistas que antes nem precisavam de explicação. A narrativa familiar dependia do meu fracasso para ressaltar o brilho dele. Mas, com as rachaduras surgindo, o chão começava a ceder. Meus pais reagiram elevando o tom, histórias, reclamações, conjecturas sobre meus problemas. Só que, quanto mais alto erguiam aquele muro de palavras, mais devastador seria o estrondo quando ele ruísse. Eu poderia ter convocado um grande espetáculo, reunido provas e exposto cada mentira, mas esse era o jogo deles e eu já havia abandonado as regras há muito tempo. Em vez disso, deixei o silêncio agir. Permiti que as dúvidas se acumulassem, que as perguntas surgissem naturalmente. A base que sustentava a farsa ficou tão oca que bastaria um sopro para derrubá-la. Eu não sabia quando aconteceria, mas sabia que aconteceria. A verdade sempre encontra seu caminho. Enquanto aguardava esse momento, concentrei-me no que realmente importava: meu trabalho, minhas conquistas, independentes de qualquer crença familiar. A recepção no grande baile de gala, o reconhecimento que o tempo me traria. E, assim, deixei a realidade seguir seu curso. Eu aprendi que o silêncio pode ser uma arma poderosa. A mudança, porém, aconteceu de forma quase imperceptível, uma recalibragem sutil na forma como as pessoas reagiam à história que minha família vinha contando há anos. Percebi o movimento pela primeira vez em um evento profissional, onde alguns amigos dos meus pais estavam presentes. Eu havia sido convidado por um contato de negócios que não fazia ideia de toda a complexidade do meu histórico familiar. Meu pai não apareceu, mas minha mãe estava lá e eu vi a rigidez surgir em seu rosto assim que ela me avistou. Passamos a primeira hora evitando qualquer olhar direto. O estopim veio durante o prato principal. Uma colega da minha mãe aproximou-se da minha mesa. Achei que fosse você, disse, sua mãe estava justamente falando sobre você. Pronto para a pena e a condescendência, preparei-me para o pior. Mas, de repente, um homem à minha frente ergueu os olhos. Conheço bem a família dela, somos velhos amigos. A mulher confirmou, surpresa. É um mundo pequeno. O homem completou, estou tentando marcar uma reunião com a empresa dela há meses. Operação impressionante. O sorriso dela vacilou ao responder, desconhecia esse lado. Ele sorriu. Essas empresas de tecnologia costumam passar despercebidas. O assunto seguiu, mas notei como a expressão dela mudou. Havia algo de novo ali, respeito, curiosidade. Depois do jantar, ela voltou a falar comigo. Acho que estava recebendo uma versão incompleta da história pela sua mãe. Eu apenas disse, não faço ideia. A gente não se fala muito. Ela assentiu, silenciosa, e então se afastou. Aquelas pequenas confissões começaram a se acumular em minha mente. Percebi que, aos poucos, outras conversas se formavam em torno da narrativa da minha família e depois eram interrompidas. A história deles, construída cuidadosamente, perdia força diante de evidências contraditórias. O momento mais marcante aconteceu alguns dias depois, em um evento beneficente onde meu pai estava presente. Vi-o circulando pela sala até engatar conversa com Caroline, responsável pela divisão de tecnologia de uma grande corporação. Eu não estava perto bastante para ouvir tudo, mas testemunhei a transformação nos rostos, o dele, passando de seguro a desconcertado, o dela, de interesse a ceticismo. Vi Caroline soltar algo que fez o sorriso do meu pai murchar. Mais tarde, ela me encontrou num canto. Seu pai tem opiniões interessantes sobre o setor de tecnologia e sobre tantas outras coisas. Ela disse parecer surpresa ao descobrir que eu havia trabalhado com ela, surpresa até por eu saber quem você é. Achei que era verdade. Então ela concluiu, fitando-me. Eu disse a ele que você é uma das mentes mais afiadas que já conheci. Qualquer empresa seria sortuda de contar com seu olhar. Ele não soube como responder. Fiquei com uma estranha sensação de reconhecimento. Alguém que sabia a verdade ouvirá direto dos meus lábios. Obrigada por ter feito isso, murmurei. Não precisava, respondeu ela. Fiz isso porque não suporto mentiras. Então, deslizou de volta para a multidão. Nunca mais conversamos sobre o assunto, mas algo havia mudado para sempre.
Alguém, simplesmente por respeitar a verdade, decidira me apoiar. Saí cedo naquela noite sem precisar falar com meu pai. Eu sabia que o chão sob os pés dele já começava a rachar, seu enredo familiar encontrava, enfim, resistência. E faltava menos de um ano para o grande gala em que tudo poderia desmoronar. 6 semanas antes do grande dia, chegou o convite para o gala de Derek. Minha mãe, quase ansiosa, mandou uma mensagem perguntando se eu confirmaria presença. Eu sabia bem porque ela se importava. Boatos sobre o crescimento meteórico da minha empresa já circulavam na cidade e meus pais ouviam questionamentos e viam expressões de surpresa quando repetiam, sem saber, a velha história de que eu havia fracassado. Eles queriam me ter ali para finalmente encaixar as peças desse novo quebra-cabeça. Quase desisti de ir, achei que não tinha nada a provar. Mas aí telefonou uma repórter da revista Time. Estavam fechando uma matéria e queriam registrar o instante em que eu contasse sobre o gala e revelasse como minha família, até então, não acreditava no meu sucesso. Era a história perfeita. Concordei em deixá-los documentar aquele momento em que a realidade atropelaria a ficção. Na noite do evento, vesti um vestido azul marinho e coloquei as pérolas da minha avó. Queria parecer alguém que não busca aprovação. O salão de baile era tudo o que meus pais sempre sonharam. Cheguei já com um coquetel rolando e senti os olhares voltarem para mim, tentando reconciliar a versão que tinham ouvido com uma mulher confiante à frente. Instalei-me num canto discreto. Meus pais estavam do outro lado da sala. Minha mãe me avistou, o rosto endureceu, cochichou algo no ouvido do meu pai. Ele lançou-me um olhar intenso, passou do espanto ao orgulho e à ressalva, antes de voltar ao papo. Mas o clima havia mudado, eu estava lá, inescapável. Durante o jantar, os convidados da minha mesa me questionaram sobre o trabalho, citaram a reportagem. Respondi de forma vaga, enquanto percebia o olhar atento dos meus pais. Quando uma colega sorriu ao ouvir minha resposta, vi o maxilar do meu pai apertar. A narrativa pré-escrita começava a se desfazer, expondo a contradição entre quem eu era e quem eles afirmavam que eu era. Para retomar o controle, meu pai ergueu o copo e fez um brinde Derek. Falou da trajetória da Faculdade de Direito até a sociedade no escritório. O aplauso veio, mas intercalado por hesitações, especialmente quando ele mencionou os valores que ensinamos aos nossos filhos. Várias pessoas se voltaram para mim. Pela primeira vez eu fazia parte daquele enredo de sucesso e aquilo soava oco. O clima ficou tenso, menos festa e mais expectativa. E foi no momento da sobremesa, quando o mestre de cerimonias subiu ao palco e se preparava para o anúncio, que meu coração disparou. Antes, porém, meu pai pediu licença para um último brinde. Levantou o copo, encarou a plateia e disse: "Quero agradecer a presença de todos. Derek representa tudo o que sempre sonhamos para nossos filhos. Disciplina, foco." Ele fez uma pausa, olhou diretamente em minha direção. Alguns escolhem um caminho fácil, acham que podem pular etapas. Mas, em nossa família, sempre acreditamos que o sucesso só vem pelo trabalho árduo. O salão prendeu a respiração. Aquele brinde revelou até onde as expectativas deles haviam-me definido e marcou o instante em que decidi romper com a história que tentaram me impor. Enquanto a noite se desenrolava, todos ao redor pareciam mergulhar em um misto de entusiasmo e expectativa. Meu pai estava claramente envolvido em um discurso sobre determinação, enfatizando que Derek, um jovem que havia abandonado a escola, conquistou tudo o que possuía através de muito esforço. Um murmúrio suave entre as mesas tocou meu pai. "Não é aquele o CEO da Meridian?" ecoou a voz de alguém próximo. Essa pequena interjeição foi o estopim que fez a sala cair em um silêncio profundo. De repente, o mestre de cerimonias fez seu movimento. Com um sorriso formal, anunciou que a revista Time honraria conquistas excepcionais no desenvolvimento de software. Era um momento significativo, mas eu sabia que ele não captava a importância disso. Quando o prémio de CEO do software do ano foi atribuído a ninguém menos que a Sra. Evelyn Harrison, o silêncio se tornou opressivo. Eu não me levantei de imediato, deixei que a atmosfera palpável se intensificasse. O olhar perplexo em seu rosto enquanto as certezas que ele nutria começavam a desmoronar era uma cena que eu desejava capturar. Finalmente, levantei-me. As palmas soaram, crescendo a intensidade à medida que aqueles ao meu redor ajustavam suas convicções.
Não me dirigi ao microfone, apenas acenei com a cabeça e voltei-me sentar, imersa em uma onda de olhares. O restante da noite foi um desmoronamento do que antes parecia ser um castelo sólido. Meu pai tentava recuperar sua posição de destaque, mas a energia havia-se esvaído. Pessoas se aproximavam de mim, oferecendo congratulações e respeito, e cada aperto de mão era uma prova de como ele subestimara a situação. Ele tentou se intrometer em uma conversa minha, falando sobre tendências, mas foi recebido com incredulidade. Na verdade, a empresa da sua filha acabou de lançar várias dessas tendências, disse um executivo, e ele não pôde falar nada em resposta. Lentamente, ele se afastou, se encolhendo em um canto. Eu não me deixei levar pela vontade de triunfar ou confrontá-los, o ambiente já tinha feito isso por mim. A verdade finalmente havia-se revelado. Ao sair uma hora depois, não disse adeus. Apenas me dirigi para o ar fresco da noite e respirei profundamente. A mentira havia chegado ao fim, eles se expuseram e eu, inadvertidamente, havia deixado de protegê-los da verdade. Enquanto dirigia para casa com as janelas abertas, a revelação se firmou. Meus pais provavelmente ainda tentavam reformular a narrativa em suas mentes, mas suas palavras perderam qualquer poder sobre mim. Nos dias que se seguiram ao gala, o caos se instalou, mas não me tocou. Parentes com quem não falava há anos ligaram com perguntas que eu não considerei responder. Não havia nada a explicar. 3 dias depois, minha mãe fez uma ligação. Eu acho que seria bom se pudéssemos conversar. Há tanta confusão, sinto que deveríamos esclarecer as coisas, como se uma conversa pudesse apagar anos de indiferença. Meu pai nunca ligou, ele não era do tipo que admitia erros e preferia reconstruir sua visão do mundo a aceitar que estava errado. Não precisei de desculpas, percebi que um pedido de desculpas não devolveria os anos de insegurança ou os feriados passados sozinha. O que eu precisava era de distância e da liberdade para definir o sucesso em meus próprios termos. Eu havia construído essa independência tijolo por tijolo, enquanto eles estavam ocupados tentando convencer o mundo de que eu estava falhando. O trabalho não parou. A empresa seguiu em frente, sem pausa para o drama da minha família. A vida continuou. Me atirei em meus projetos, como um lembrete de que isso tudo era real e meu. 2 semanas depois, encontrei um dos colegas de meu pai, um homem que havia passado anos ouvindo histórias. Durante anos, eu carreguei histórias sobre mim como se fossem correntes invisíveis. Ficava envergonhada por nunca ter tido coragem de questionar o que diziam por aí, mas, no fundo, eu sabia que a maioria faz exatamente isso, acredita no que lhe é apresentado sem pestanejar. Não os culpo, a verdadeira culpa cabia aos meus pais, que teceram uma versão de mim alinhada aos próprios interesses. Quando finalmente enxerguei a teia de mentiras, senti um alívio profundo, como se o mundo tivesse soltado um enorme peso dos meus ombros. Percebi que não precisava provar que eles estavam errados para me sentir no caminho certo. O que importava de verdade era tudo o que eu havia construído sozinha, o trabalho, as escolhas, a vida que escolhi viver. Com o tempo, os contatos da família foram rareando. As mensagens da minha mãe se tornaram silêncio e do meu irmão Derek só veio um único recado: parabéns, você merece. Eu li, respirei fundo e deixei no vácuo. Não havia espaço para ressentimentos, apenas a certeza tranquila de quem eu me tornara. 6 meses depois, nos cruzamos em um funeral. Estávamos no mesmo salão, mas as palavras se perderam no ar. Não foi preciso dizer nada, aquele silêncio mudo selou tudo o que eu precisava: distância, independência, vitória. Hoje, não sou mais a garota assustada de antigamente, nem a filha ressentida que eles conheciam. Sou o fruto de cada decisão que tomei, erguida pedra por pedra sem pedir licença a ninguém. Lembraram-se de me chamar de desistente? Éramos tão diferentes, eles falavam, eu agia. E, no fim das contas, esta foi a única vingança que precisei.